Oi, gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês. A nossa aula hoje dá continuidade a esse programa que a gente iniciou com a leitura do trabalho de Antônio Cândido, né, da introdução à formação da literatura brasileira. E trata-se especificamente da crise do modelo autor-obra público, certo? Quando a gente viu lá em Cândido, a gente precisa desses três elementos, né, como base para a produção de um discurso narrativo sobre a literatura brasileira. Né? A literatura brasileira e qualquer outra literatura nacional, e eu arriscaria dizer qualquer outra tentativa de produzir uma história de uma certa tradição. Né? A gente sempre vai ter um autor, uma espécie de origem, né, o ponto de inervação da história. A gente vai ter uma obra que se torna representativa dessa inervação, o autor é sempre o autor de uma obra, né? E finalmente a gente tem um público ou o circuito em que essa obra opera. Isso serve tanto para a história da arte como para a história, né, do pensamento no geral. Autor, obra, público. Isso é um modelo historiográfico padrão. E da mesma forma como nas outras reflexões historiográficas, né, nos estudos literários, esses elementos de que se compõe essa história vêm sendo questionados, já há muito, inclusive, certo? Portanto, a nossa peregrinação inicia aqui, né, com a categoria do autor. O texto escolhido, ou indicado, de leitura, foi do João Adolfo Hansen. João Adolfo Hansen é um professor na USP. Né? Ele, como vocês devem ter notado, tem um estilo que é pesado, né? Pesado por dois motivos. Primeiro porque ele constrói frases muito longas, muito longas, né? A recursão, qual é a palavra? Os processos de subordinação, aqueles submete os termos, né? Os elementos da frase, são muitos. Né? Então a gente precisa ir quebrando a leitura. E outra razão para isso ele se repete um tanto. Né? Ele adota a estratégia de apresentar o todo no começo, e eu não estou falando que ele dá uma dica sobre o que vai ser, ele apresenta o todo, tá? E depois é que ele entra em detalhe. Né? Aqui nesse slide aparece o Portela como texto para a leitura, mas o Portela, bem como Roger Chartier, é leitura complementar. Né? A ideia aqui com a leitura desse texto do Portela é provocar uma reflexão sobre como a mudança nos meios de produção e comunicação artística, né, modifica necessariamente o nosso pensamento sobre as categorias. Se a gente quiser pensar uma história, né, da literatura eletrônica de uma perspectiva estritamente textual, a gente vai se ver em problemas. Né? O outro texto, o Roger Chartier, né, eu indiquei o livro todo. É muito interessante. Se vocês quiserem trabalhar com isso, vocês podem pegar um capítulo do livro, vocês encontram na internet. Vocês podem pegar um capítulo do livro, vocês podem pegar o livro todo, é como vocês quiserem. Né? Basicamente, Chartier, que é um historiador do livro, ele vai procurar observar como, né, essas duas entidades, autor e editor, negociam o processo textual. Às vezes com preponderância do editor, como antigamente. É o que acontece, por exemplo, a Camões, a Gregório de Matos, enfim, N coisas, né? E a preponderância do autor. Segundo, é claro, aquilo que a gente chama hoje de estética do gênio. A gente tem essa coisa de que o autor deseja, isso é a vontade do autor, o autor vai lá e faz. Né? Mas não é assim que acontece, por exemplo, nos best-sellers. Eu mesmo já trabalhei como um tempo como ghostwriter, né? E a ideia de autoria no circuito mercadológico, ela é uma coisa que não se sustenta. Né? Existe consultoria literária, enfim, há vários... eu nem sei se fica feio falar que eu já fui ghostwriter. Enfim. E aí a gente tem a nossa primeira sessão do texto do Hansen. Né? Trata-se do estado da questão. E ele vai opor, nessa apresentação do estado da questão, a situação da opinião, ele fala da experiência imediata da opinião,
né, as correntes que emergem. Ele dá um foco materialista no geral. Quando eu falo aqui de materialismo, não estou falando, né, especificamente de um materialismo, nomeadamente o marxista, de que ele vai falar depois, mas de uma posição materialista contra a idealização da figura autoral. Eu coloquei 3 citações para vocês. Tá? Isso aqui é o retrato do senso comum. O que é um autor? É a individualidade empírica responsável por objetos com a rubrica de nome próprio, ou seja, objetos que recebem o nome dele. Até aqui é só complexidade, né? Aí, finalmente, o nome próprio, que serve de rubrica para o objeto, portanto, o livro de fulano, né? Serve como índice da autenticidade e propriedade. O livro é dele, portanto, ele tem o poder, né, sobre aquilo, e a autenticidade porque ele é a instância originária do texto. Tá? Mas é mais interessante o que vem depois. Autor, no senso comum, postula um princípio explicativo, é um princípio explicativo que postula um nexo de necessidade entre efeitos de sentido e seu criador. Né? Pense o nexo de necessidade como sendo o oposto do acidente. Então, a relação entre o sentido de um texto e o autor é de uma necessidade, embora a própria biografia do autor seja acidental. Okay? No fundo, é uma variação, uma outra forma de dizer ou falar sobre a intenção do autor. Tá? A autoria está associada à ideia de intenção sobre o sentido do texto. Aqui vem algo mais interessante ainda. Como nome próprio do indivíduo, o nome de autor classifica uma identidade civil profissional, identifica um proprietário do texto, regula direitos autorais sobre a originalidade de seu eu, exposta às apropriações diferenciadas e diferenciadoras de seu valor. Né? Portanto, eu, como autor, né, tenho uma determinada ideia, né, e eu gosto de prerrogativas, né, tenho direitos sobre essa ideia. A gente tem 2 formas de plágio, o plágio conceitual e o plágio, né, tucu, o plágio como tal, a cópia direta do texto. Né, mas plágio de ideias também é um conceito com que a gente opera. E a ideia de apropriações diferenciadas e diferenciadoras ela atina para um plano em que essas ideias vão ser comunicadas e reelaboradas, renegociadas, mas também imitadas. Ou talvez vão sofrer rivalidade por meio dessas imitações. Tá? Né? Existe um original e existe o que se diferenciou do original. É uma dinâmica que a gente vê muito comum, né, na história da literatura, pelo menos até o século XVIII. E eu diria que mesmo hoje, essa dinâmica ela ainda existe, embora a gente tenha a ideologia do gênio. Né? Para a gente pensar o estado da questão, né, de uma perspectiva teórica, a gente tem que levar em consideração 3 coisas. Primeiro, tudo começa com a crise da própria noção de criação. O materialismo põe abaixo a ideia de um sujeito que se constitui a si próprio, né, como um gênio. Não. O homem é produto da própria história, é produto de circunstâncias sociais, e quando ele fala, quem fala são as circunstâncias através dele. Tá? Isso aqui é o básico do materialismo. Né? Isso assinala a necessidade de historicizar o conceito de autor. Porque o autor, visto pelo romantismo, a gente consegue consentir e dizer isso era parte da crença desses caras, que é hoje, né, o lugar comum aí fora, num espaço pré-teórico, né, antes de entrar na reflexão teórica da literatura. E essa necessidade de historicizar mostra a autoria como produto de práticas assimétricas de produção e consumo. Por que a autoria é um produto? Porque ela é resultado do que já está acontecendo. Tá? Então a autoria não é um dado, não é algo óbvio, não é algo anterior, né, aos próprios produtos a que ela se aplica. Ela é produzida, né, em conjunto, ela é resultado das práticas. Então Hansen ele diz que fora esse conceito romântico positivista que a gente ainda nutre hoje, né, como senso comum, há outros 3. Eu marquei 4 assim, mas são 3. O autor defunto, a função autor e o autor contradição. O autor defunto é um trocadilho que ele usa, ele mistura Roland Barthes com
com Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E depois ele desiste, ele abandona essa metáfora e está tudo bem. O texto se sustenta. Função autor refere-se a Michel Foucault e, finalmente, o autor contradição pertence ao marxismo. Depois ele vai deixar de falar em autor defunto e vai falar em autor ausência. Né? Existe o autor presença, um conceito forte, o autor que se presentifica no texto. Eu olho para o texto e digo, tem um pedaço de fulano aqui, né? E a gente tem um conceito de autor como algo ausente. Tá? Ou seja, o texto é marcado pela ausência dessa origem, né? Segundo certas perspectivas da semiótica pós-moderna. E aí o próprio Hansen ele vai assinalar, né? Ele vai dizer, ó, mas eu vou fazer esse estudo aqui sem estar preocupado com produzir uma história evolutiva do conceito de autor. E por isso eu vou até produzir algo não sequencial. Eu digo, pô, Hansen, não sequencial dificulta a compreensão. Mas, de repente, se ele simplesmente sequenciasse, a gente ia tender a ver essa história como sendo um processo de derivação. Como acontece? Quando a gente temporaliza, a gente cria um contínuo narrativo e tudo se torna muito mais fácil. Tudo acaba sendo reduzido. Né? Passar. Hansen, então, vai trazer parte da história dos termos, né, para tentar explicar as relações. Eu gosto da reflexão que se estabelece, né, entre as origens lexicais, né, os radicais e tal, né, e como a gente vê, né, a relação entre essas origens, né, e o progressivo desenvolvimento de conceitos cada vez mais complexos. Eu acho isso interessante, mas isso não diz nada. A rigor, né, é uma exibição de saber, erudição, né? Mas de qualquer modo é muito interessante pensar isso, tá? Essa diferenciação autor-artífice é basicamente como Hansen vai introduzir o problema da retórica antiga, né? Por um lado, a gente tem o platonismo, né? Lá na República de Platão, a gente tem essa diferenciação, essa expulsão do poeta em virtude, né, do caráter mimético e a autorização do poeta quando ele fala em voz própria. Né? O poeta como imitador é expulso porque o que é imitado é falso, está distante da ideia. Enquanto o poeta, né, enquanto fala em voz própria, né, não está imitando outra pessoa, ele está autorizado, né, porque ele está próximo da... É a forma mais verdadeira, é a verdade mais evidente. Ele vai trazer isso. Mas ele vai associar também, né, vamos chamar assim, essas duas camadas, ou essa camada platônica, ele vai trazer, né, para a diferenciação que existia na Roma Antiga entre o scriptor, né, e o auctor, certo? E ele vai associar o scriptor à imitação e o auctor, né, a diegese, tá? Para mim é interessante, né, considerar aqui apenas uma coisa. Escrever, né, que é o que o scriptor faz, é o grau zero da coisa, tá? O scriptor escreve, não quer dizer mais nada. Um autor pode ser um escritor? Pode. Um autor pode ser um escritor. Mas o escritor necessariamente é um autor? Não. Certo? Porque o escritor é o escriba. Então, enquanto o escritor, o scriptor, define uma ação material, o autor, né, ele diz respeito muito mais a uma posição, a um estatuto que alguém goza relativamente às ideias que foram comunicadas. Né? Portanto, Homero é um autor? É um autor, tem uma voz, tal. Mas ele é um autor no sentido contemporâneo do sujeito, né, que se exprime, que é dotado de uma originalidade, genialidade, etc. Dificilmente. Né? É quase consenso hoje que Homero designa simplesmente alguém ou um processo, né, conjunto, coletivo, historicamente derivado, que veio culminar com a transcrição por escrita dos poemas
né, da Ilíada e da Odisseia, mas a rigor ele não existiu. Tá? Então, no finalzinho ali dessa sessão, ele vai dizer que o autor é o que não ignora a auctoritas, tá? E por isso narra produzindo artefatos que dão autoridade e servem de exemplo para outros. Portanto, o autor é muito mais aquilo que se produz depois da escrita, né? A escrita retroativamente atua sobre a origem dela, né? E produz o autor. Isso aqui na Roma Antiga. Aí ele, pumba, salta para o nosso conceito romântico de autor como presença, ou seja, a presença do autor nas obras. Eu coloquei aqui algumas coisas, mas eu acho que o importante é tudo. Vamos olhar isso direitinho. Primeiro, existe a ideia pretensamente transhistórica da unidade autoral. Tá? Sempre existiu o autor. Não. Isso é um conceito marcado ali, temporalizado, a ideia de que o ser humano é criador, original, tal. Venceu a prazo. Venceu a prazo. Né? Por exemplo, as produções cooperativas, né? Mesmo em período recente. Tá? Por exemplo, no jornal do século XIX. Né? Uma coisa que Hansen nota que é muito interessante é a derivação da autoridade religiosa, né, que passa para o autor. Então, autor, num certo sentido, pertence a um contexto em que os discursos precisam se legitimar, né, e alguns vão ser legitimados por conta dessa posição. E essa legitimação discursiva ela transita para o reino da literatura. Eu gosto da fórmula como que ele constrói aqui para explicar o processo. A quantificação progressista do tempo, né? O fato de que não existe uma autoridade infinita, calcada na substância divina, né? Essa é a origem da autoridade dos pensadores, dos santos, tudo isso é o fato de que a verdade está em Deus e quem não ignora a autoridade, quem conhece a verdade, né? Fala por Deus. Acabou isso. Né? O tempo arruína essa ideia da eternidade, né? E, portanto, a pessoa do discurso, né? Constituindo-se o autor, né? com essa ruína da pessoa retórica, como sentimento do indefinido. Você diz, pô, como sentimento do indefinido? O indivíduo, segundo uma certa tradição filosófica, é inefável. Quando você chega a um certo ponto, né, de explicação sobre as coisas, você não tem um nome para elas. Vocês percebem isso? Eu tenho uma série de categorias. Né? Eu tenho aqui um relógio. E eu vou ter diversas categorias que vão explicar conceitualmente como existe esse relógio. Até o ponto em que eu chego ao fato de que esse relógio aqui pertence ao modelo tal, mas individualmente ele é o meu relógio. Se eu tivesse dois relógios iguais, eu ainda poderia caracterizar os dois, porque esse aqui eu ganhei num contexto, esse aqui em outro. Cada um não se confunde, né, com outro em virtude dessa máxima limitação contida na própria coisa. Só que eu não tenho um nome para isso. É justamente nesse ponto em que eu não tenho um termo comum para as duas coisas. Porque isso contradiz a própria ideia do relógio individual, né? Individualmente considerado. Portanto, esse sentimento do indefinido está associado a essa ideia do indivíduo contemporâneo como sendo algo único, exclusivíssimo, evidente para si próprio, uma história de vida única, nunca se repete. Enfim, tudo aquilo que desmente, eu gostaria de desmentir, né, a verdade de que o sujeito humano contemporâneo é estatística. Né? A ideologia do indivíduo nasce como uma espécie de má consciência da sociedade de massas. Né? O fato de que a gente é obrigado a trabalhar, o fato de que a gente tem um número no RG, CPF, enfim, toda essa porcaria aí surge essa ideia do indivíduo. E aí vem esse sentimento do indefinido, infinitude de intuição religiosa. Tá? Ele associa esse conceito de indivíduo à radicação religiosa, né? Na livre concorrência da originalidade. Né? E aí você ouve livre concorrência, você pensa em mercado.
Portanto, o autor se torna esse indivíduo no mercado, né, de subjetividades intuitivas, né, como o gênio emocional que exprime blá 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 blá. Uma outra coisa interessante notar é que esse autor-presença ele tem diversas conformações, né? Gênio é um termo que vincula o temporal ao atemporal, né? É o que manifesta a essência do povo, o gênio. O titã é o autor rebelde. Finalmente, o proscrito ou maldito é aquele que lida, o titã como autor rebelde, vamos voltar aqui rapidinho, desculpe, é aquele que se revolta contra a finitude, por assim dizer. Né? É o cara que está bravo com o mundo, tá? Com a forma como as coisas são. E finalmente a gente tem o proscrito ou maldito que adota um modo irônico de se relacionar com essas duas coisas, infinitude e finitude. Isso aqui, no século XIX, a gente consegue ver bem essas três formas de autoria. Né? Mas o que é interessante para o Hansen aqui é pensar como esse gênio, né, se torna um paradigma que se opõe, né, à imitação artística. Tá? Então, o gênio está associado ao original, ao novo, ao próprio, ao autêntico. E o imitador, por exemplo, Camões é o imitador de Petrarca, né? Já não pode ser gênio. No entanto, quando a gente vai olhar para Camões, a gente vai dizer, nesse quadro aí, isso é tão diferente de Petrarca, é por isso que é genial. E até hoje, né, a gente diferencia a imitação boa da ruim segundo um certo critério de originalidade. Né? Eu coloquei aqui um resuminho que ele dá depois, tá? A gente volta ao resumo no final, vocês vão ficar com os slides tranquilo. Finalmente a gente tem Platão e a retórica. Né? Eu coloquei aqui um resuminho, mas eu queria simplificar para não encher o saco de vocês, vem muita coisa ainda depois. Né? A ideia básica de Platão diz respeito à proximidade que uma determinada coisa tem com o mundo das ideias. Então, né, a autoria, a autoridade de algo teria base no caráter de evidência do texto. Tá? Então, a fala é direta, isso é representação direta ou isso é imitação? É claro que Hansen vai discutir, né, nesse pequeno trechinho aí, a aporia, o paradoxo de fazer uma representação mimética do que seriam as falas, a diegese, né, a fala direta, né, por meio da escrita. Mas é interessante pensar que o poeta é o que enuncia. Tá? O poeta é uma pessoa pública, né, que se coloca lá e fala. Enquanto o escrito, não. O escrito tem outro estatuto relativamente à performance. O escrito dura. Né? Isso modifica as regras do jogo de representação. Tá? De qualquer modo, a ideia básica de Platão aqui é autoria, autor, como a autenticidade, como a identidade. Tá? Já na retórica, o que configura um autor é a credibilidade. E credibilidade é sempre um a posteriori. Aristóteles não é Aristóteles para a gente porque ele era Aristóteles lá na Grécia Antiga. Ele se torna Aristóteles lá na Grécia Antiga porque aqui a gente começou a falar: oh, você conhece o Aristóteles? Oh, Aristóteles ali. Oh, Aristóteles. Não, segundo Aristóteles. Certo? Então a gente constitui depois a autoridade do autor. Entendem isso? Isso não é... A gente tem a impressão, né, de que é a validade da ideia. Né? Lá atrás ele falou verdade. Como ele falou verdade lá atrás, né, chegou até aqui. A gente tem a impressão de que é a validade da ideia que dá garantia, né, de persistência a ela. Mas, na verdade, é a própria persistência, né, é o próprio fato de ter sido historicamente reproduzido que constitui a validade. A gente é martelado noite e dia com certas ideias. E essas ideias, conforme elas são marteladas na nossa cabeça, vão, né, se configurar como válidas. Mas elas podem ser uma tremenda idiotice. Né? Por exemplo, a ideia da Terra plana. Eu não consigo lembrar sequer de onde surgiu a hipótese da Terra plana, mas é uma discussão da antiguidade já a questão da esfera
ser a forma ideal das coisas no mundo. Né? E, portanto, por analogia, né, por meio de um raciocínio analógico, o planeta também tinha de ser esférico. Né? Os astros circulam no céu, enfim, toda essa coisa. E nunca a coisa da Terra plana, né? Da retoma de vidro ou qualquer coisa assim, pelo amor de Deus. Né? Portanto, o que eu quero dizer é a realidade é constituída discursivamente. Ok? Dessa forma, o autor ele não está na ponta de lá, mas ele está sempre no presente da constituição da autoridade. Ok? Isso é claro, quando eu quero dizer, segundo Aristóteles, tal coisa e tal coisa, eu estou produzindo uma autoridade para derivar o meu discurso. Né? E aí eu acho que o Hansen vai fazer uma pequena digressão sobre o comentário e o lugar do comentário. Né? O comentário que eu faço a um texto reforça o valor do texto, né? Pois somente textos que podem ser comentados, que valem a pena, né, ser comentados, são comentados. Né? É aquela... dá um giro, dá uma volta na sua cabeça, mas é isso, basicamente. Tá? E uma coisa interessante a notar aqui é que o autor basicamente estabelece uma regra de produção. Autor, diz Hansen, né, é um nome como etiqueta de gênero, né, ou mediação retórico-política, norma cívica do discurso como conveniência, né, adequação à audiência. A auctoritas é típica e tipificadora. Ela é típica porque ela é baseada em tipos, né? Ela está fechada ali. E tipificadora porque ela estrutura relações. Né? E aí o Hansen vai dar vários estilos, né? Vários exemplos disso. Né? Ovídio, ele diz, como se disse, classifica um verossímil lascivo da elegia erótica. Você diz, classifica um verossímil lascivo da elegia erótica, mano? Que porcaria é essa? Elegia é um gênero poético antigo. Tá? É um gênero que incorpora diversas formas, mas é um gênero. Erótica porque ele lida com situações passionais. Tá? Erótico não é sentido de pornográfico que a gente tem hoje. Depois lascivo, porque diz respeito à manifestação do desejo. Aí sim, já um pouco mais próximo, né, daquilo que a gente considera erótico hoje. E finalmente verossímil, porque o verossímil diz respeito às regras de adequação segundo as quais eu posso aceitar algo como sendo verdadeiro. Então, Ovídio diz respeito a condições segundo as quais certos textos de elegia e sobre paixões, manifestando desejo sexual, podem ser aceitos como parte desse corpus textual. Certo? Então, existiu Ovídio? Existiu Ovídio. Mas Ovídio é também uma categoria. Tá? Essa é a grande questão. Quando um autor se torna autor, quando ele deixa de ser escritor e se torna um autor, ele se torna modelo para os outros. Então eu posso falar num autor, né, depois num sentido mais moderno, ovidiano, são imitadores de Ovídio. Tá? As coisas começam a mudar, né? Primeiro, vamos lá, Roma Antiga, depois, ele já tinha falado antes, no Romantismo, o autor presença surge e finalmente a destruição da presença. Né? A destruição da presença ela é relativamente mais recente, ela é fruto de uma complexificação teórica dos anos 60 e da sociedade de massas. Tá? No fundo, para mim, pelo menos, a destruição da presença não é tanto um critério epistemológico, tá? Ela não assevera, de fato, o que seria positivamente o mundo, o ser, nem nada disso, né? Mas resulta de uma suspeita de certos pensadores que têm origem, né, na sociedade de massas, que têm origem em classes diversas, né? E que transforma essa suspeita numa forma de renegociar as nossas relações com a tradição. Tá? Isso a gente vê no texto de Barthes, eu vou mostrar a citação já já. Como é que se caracteriza a destruição da presença? Basicamente, a morte do autor, a desaparição do autor como elemento
nas nossas considerações sobre o texto literário, o sentido do texto literário, né? E o que acontece com essa desaparição? O autor ele acaba sendo substituído, né, pela ideia do código. O código, mobilizado pelo leitor, né, substitui a velha baliza da intenção do autor relativamente ao significado. Tá? No século XIX eu dizia, o que é que se pode fazer no texto? Pergunta ao fulano que escreveu, aquele idiota, ou aquele gênio, ele deve saber melhor o que fazer. Qualquer coisa assim. Hoje eu estou nas tintas, eu não estou nem aí para o autor, certo? Eu digo, não, o que é que está aqui no texto, esse papelzinho aqui, tá vendo essa palavra aqui, foi você que pôs, tanto faz se foi você que pôs, eu estou vendo aqui, eu vou relacionar isso àquilo porque está aí no texto, né? Então o foco deixa de ser esse indivíduo que está lá na ponta de origem, né? E passa a ser o próprio processo. O texto ele é tanto mais produtivo quanto mais ele produzir variedade de leitura. Portanto, é um processo que ganha em ser cada vez mais processado, sem nunca chegar a um termo final. Tá? A gente não tem o fim da interpretação e a gente também não tem o começo do sentido, né, textual. E aí o Hansen ele vai listar, né, com escritura, écriture, né, a crítica atacou basicamente a verossimilhança, né? Seja ela mimética, seja ela expressiva. O que é a verossimilhança mimética? São as regras segundo as quais a gente representa a realidade dentro de um texto. O que é a verossimilhança expressiva? As regras segundo as quais a gente instancia uma voz discursiva se exprimindo como pessoa humana. Isso é verossimilhança, né? E aí a gente diz, não, tanto faz isso aí de verossimilhança, né? Verossimilhança é um efeito de realidade. É doxa, é opinião, tá? É uma tradição. A verossimilhança mimética é também chamada de cratilismo por Genet, né? A ideia de que a linguagem reflete algo da própria realidade, né? É uma metafísica, é sociologismo, a ideia de que você pode, através de um texto, chegar lá e explicar como a sociedade está funcionando, né? É a chamada pulsão escópica. Você diz pulsão escópica? Sim, de escopo, do olho que está observando, né? Então a pulsão escópica porque acaba sendo uma projeção do olho, né? A ideia de que algo é verossímil, de que o sentido está dado ali naquilo que está sendo representado. Ele vai resumir aqui, Barthes, eu acho interessante que vocês vejam isso aqui, a gente pode passar diretamente para o nosso Barthes na próxima coisa, tá? Isso está bem no finalzinho do texto da morte do autor. O link aqui eu já entreguei, né? Aqui embaixo está verdinho porque se trata Olha, eu podia fazer essas coisas assim, ó. Vocês conseguem... Ah, rapaz, ó. Agora é isso aí. Agora vocês conseguem ver que eu marquei, né? Tá no finalzinho do texto. Assim se revela o ser total da escrita, o ser da escrita. Eu digo, pô, meu irmão, o ser da escrita é uma mancha de papel, mas tá, vamos aceitar a escrita aqui como escritura. Não é o que está lá a mancha, né? Mas o processo. Um texto é feito de escritas múltiplas, essa é a ideia de texto como trama, tecido, né? Saídas de várias culturas e que entram umas com as outras em diálogo, em paródia, em contestação. É uma suruba. Desculpem. Né? Mas cara. A ideia básica aqui é de que esse melting pot, esse mishung, essa coisa, né? Mas há um lugar em que essa multiplicidade se reúne. Você diz, pô, tá, eu entendi. O texto, várias escritas, processos culturais e tal, tudo tchucu-tchucu-tchucu, mas há um lugar em que essa multiplicidade finalmente adquire um nexo, né? E esse lugar não é o autor, é o leitor. Tá? Portanto, em vez de pensar as origens múltiplas, por que o autor leu tais textos e reuniu com um propósito e intenção, não, é o leitor que vai, né, sintetizar essas diversas vozes textuais. Tá? A polifonia, né, a que Bakhtin se refere é um fenômeno parecido, mas isso ainda é mediado pelo autor, né, num bom bakhtinianismo. Na versão mais afrancesada da coisa, a polifonia é o carnaval geral, né, dos discursos humanos.
De qualquer modo, é o leitor. O leitor é o espaço exato em que se inscrevem, né, essa metáfora da inscrição, sem que nenhuma se perca, todas as citações de que um escrito é feito. E tudo é citação, porque todo texto, né, é reelaborado em outro, e todo texto é fruto de uma reelaboração. Né? A unidade de um texto não está na sua origem, mas no seu destino. Olha que coisa bonita, é o destino. Não é o passado, a origem. Vocês que amam o passado ficam aí desenterrando livros, é o que ele fala de obra. Tá? Vocês ficam aí atrás de obras, tudo importante aí, tudo cheio de pó. Eu quero o texto. O que é o texto? É o que transcende a obra. É precisamente isso que se miscui a tudo mais. Aí a gente pensa, pô, quando é que Barthes está escrevendo? Sociedade democrática, democratizada. Existe uma mudança de valores ali. Existe, né, as massas tomando voz a respeito do destino do mundo, muito mais, certo, do que elite econômica no romantismo, tá? É claro que a gente vai dizer, pô, mas a elite existe, ainda tem o caráter tal, estrutura, condiciona o saber, cânone elitista, tal, tal, tal. Mas o fato é que a gente está diante de uma transição da sociedade de massas, né? E a gente está elaborando conceitualmente uma doutrina que seja favorável à nossa condição massiva. Pelo menos é assim que eu vejo esses caras, para poder fazer sentido do que eles estão propondo. Tá? Do contrário, eu simplesmente recusaria como sendo aleatório. É o destino. Que coisa bonita é o destino. O leitor é um homem sem história, sem biografia, sem psicologia. Aí, cara, se torna muito complicado. Se torna muito complicado. Porque o que diabos é um leitor se não é um homem, se não é uma história, se não é um homem ou mulher, né? Pelo amor de Deus. Né? Sim, o que é o leitor, pô? Nada. Nada. O leitor é simplesmente instância. O leitor é o olho que processa tudo e que não se vê a si próprio. Ele não tem nada, ele é sem substância, ele é uma operação. Né? Então, o leitor é esse alguém que tem reunidos no mesmo campo todos os traços que constituem o escrito. A gente diz, pô, traços que constituem o escrito, ele está sendo literal? Aparentemente, né? Se você olha para a escrita, ela é feita com traços, você faz tracinhos e associa. No entanto, traços aqui também é uma metáfora para os subelementos que compõem o signo. Um signo é composto de traços, tá? Esses são traços materiais, se estabelecem fonologicamente, né? Eles se tornam fonética, mas a gente também pode pensar nos traços semânticos, as subunidades, né, de significação, ok? E aí ele diz, Barthes, né, para devolver à escrita o seu devir, a sua mobilidade própria, é preciso inverter o seu mito. Né? O mito de que a escrita tem uma origem, o mito de que o sentido tem uma resposta final, certo? O mito de que aquilo que está escrito foi escrito para sempre e está definido. Não! Devolver a escrita ao devir, a sua dinâmica própria. Tá? O nascimento do leitor tem de pagar-se com a morte do autor. Enfim, é um texto que a gente diz, teoria, blá, blá, blá. Isso aqui não tem nada, a rigor, né, de uma ciência da significação, de uma ciência do texto literário. Tá? É claramente um texto programático, certo? Barthes não ignora isso. O problema está nas pessoas que leem Barthes, muitas vezes. Às vezes não. Às vezes a gente do bem. Eu leio Barthes, mas também não sou exatamente do bem. Né? Seguindo. Depois a gente tem esses dois últimos conceitos de autoria com que a gente vai trabalhar aqui. Autor no marxismo e a função autor de Foucault. As duas coisas, as duas opções são dois sabores materialistas. Tá? Ou seja, esses são sujeitos como, né, o leitor e o autor. Eles têm biografia, eles têm psicologia, tá? Eles têm tudo isso. No marxismo, no entanto, existe a tendência a preservar um conceito referencial e intencional de representação. Certo? A representação no marxismo tende a ser intencional e referencial. Ou seja, é um conceito dotado de um conteúdo próprio.
né? Eu começo aqui com a citação de Adorno, não está no texto, essa aqui é de graça para vocês, as próximas vocês têm que pagar. A arte é a antítese social da sociedade. Uma dessas fórmulas paradoxais. Como assim ela é a antítese social da sociedade? A gente sabe o que é uma antítese, né? Essa contraposição, eu ia dar um exemplo aqui, né? Amor é fogo que arte sem se ver, mas depois eu ia entrar no paradoxo, blá blá blá, enfim, vamos ficar com essa contraposição, tá? Uma antítese é uma oposição entre duas coisas. Então, a arte é a antítese da sociedade, é uma coisa contrária, mas é também uma antítese de natureza social. Portanto, né, a gente viu aqui aquela coisa do sistema, a arte está dentro da sociedade, ela funciona dentro da sociedade, mas como algo que se isolou, que se destacou do funcionamento social. E isso é feito, né, para promover a crítica da sociedade. Daí a ideia da contradição autor e do autor-contradição, né? Essa citação é de Hansen. Do marxismo, né, a unidade contraditória em que dados históricos e transindividuais de uma situação de classe, se refratam, né, são capturados, uma forma, por exemplo, né, transformados na produção e no produto da contradição autor. Você diz, puta merda, Hansen, você está complicando muito. O autor se constitui como uma voz contrária à sociedade, né, porque ele mobiliza a obra como contradição relativamente a essa sociedade. Ok? Então a gente diferencia, ou a gente, melhor dizendo, valoriza um autor precisamente por não ser mero apóstolo dessa sociedade, por não ser um mero reprodutor do discurso. O autor é inovador porque ele se opõe. É claro que isso é uma reformulação engajada, progressista, do conceito romântico de autoria. Tá? E eu coloquei aqui esse resuminho que ele dá logo no começo, né, do coisa. Né? Marxismo inclui como critério dessa conceituação modos históricos da produção de autoridade, né? Codificação institucional, tá? Classificação, ordenação, tudo isso. O autor ele não se torna simplesmente uma pessoa empírica, mas ele é um sujeito social, ok? Já Foucault parece que ocupa um outro plano. Esse autor permanece, né, grandemente um ser material de carne e osso, mas o conceito função-autor, tá, é que é perspectivado aqui, certo? Portanto, o que é a função-autor? É uma relação histórica, específica e descontínua, tá, de um nome próprio e um discurso. Para Hansen isso calhou muito bem, porque ele associa esse conceito da função autor Foucaultiana àquele conceito da retórica, do autor como sendo a autoridade. Okay? Então Foucault recusa pressupostos marxistas da representação e da consciência, da intenção, da referência e tal, né? Entendendo que o autor é uma objetivação classificatória de práticas discursivas. Ou seja, objetivação porque se torna um objeto que serve para classificar práticas discursivas. Que práticas? Modos de produzir discursos. Tá? Então, o autor é um rótulo. E essas práticas se teatralizam e efetivam convenções institucionais de vária ordem. Portanto, o autor não é simplesmente um rótulo, tá? Mas está dentro de um sistema em que esses rótulos têm determinadas funções, né? São convenções institucionais. Por seu turno, essas convenções definem tipologias discursivas nas quais valores são atribuídos. Isso serve para que, além dessa máquina que existe dentro da retórica, né, eu possa ajuizar a qualidade de um certo texto com base no que seria modelar. Né? Eu tenho uma ideia do que seja a elegia retórica romana. Retórica? Pelo amor de Deus, elegia erótica. Né? Para vocês verem o tesão das letras, né? É a elegia erótica românica de Roma, né? Portanto, latina. Eu tenho ideia. Mas como é que eu sei se esse texto é bom? Porque ele cumpre certas expectativas que se tornaram uma instituição dentro das letras, né? A partir da obra de um autor X.
Então, quando eu sei que eu tenho um bom romance? Porque um bom romance tem isso, isso e isso. Né? E quando foi que isso, isso e isso surgiu no gênero romance? Foi com as obras tais. Tá? Então, mesmo que a gente não tenha um programa imitativo explícito, a gente tem ainda hoje essas regras. O que eu quero dizer com isso? Embora a gente não tenha uma explícita institucionalidade da retórica hoje, porque a gente está ideologicamente chapado pela ideia de autoria como criação, originalidade, genialidade, blá blá blá, até o ponto das pessoas que dizem, gênio não original, são fetichizadas também, né? Enfim, embora a gente tenha tudo isso, o dispositivo da retórica continua funcionando, tá? São gêneros e a gente imita esses gêneros e compete, né, dentro das regras de cada jogo, né? Já as tipologias, né, essas tipologias discursivas, funcionam como hierarquias que submetem os produtos, ponto cego de silêncio, exclusão, interdição, dispenso supérfluo e anonimato, as técnicas de produção e comentário. Portanto, essas tipologias de autores, né, e de gêneros e tal, elas servem para organizar todos os demais atos de consumo e nova produção de textos. Elas definem o que eu posso imitar, o que eu não posso imitar, o que eu posso falar, o que eu não posso falar, o que eu devo comentar ou não devo comentar. Ok? Então, Hansen nota que a autoria tem 3 funções. As 2 primeiras, né, o autor designa algo. Ele também descreve algo. Quando eu digo a elegia ovidiana, eu estou descrevendo, né, um certo tipo textual. Ao mesmo tempo, Hansen nota que, além dessas 2 funções que ele associa a Foucault, né, a visão de Foucault, o autor institui. Quer dizer que, num determinado ponto de tempo, né, a autoridade constituída discursivamente, né, acaba se tornando uma espécie de lugar, uma instituição, algo que está lá, né, e que vai me forçar a realizar certas operações relativamente a isso. O autor como instituição. Ok? E aí dá para notar as 4 características, sem um resuminho que também aparece no final, né, do autor. O autor aponta e indica uma condição institucional. O autor não aceita, a função autor, né, não aceita uniformidade, né, discursiva, né? A autofunção não assinala necessariamente a autenticidade, mas faz pensar as relações segundo as quais as obras são autenticadas, né? A autenticação é um resultado. E, finalmente, a função autor aponta a transindividualidade da condição da autoria. Eu não sou um autor simplesmente porque eu sou um idiota que sentei e escrevi. Eu sou um autor porque as outras pessoas me enxergam como autor. Isso é como o termo poeta, né? O pessoal diz, eu sou poeta, blá, blá, blá. Sou tão mal, sou idiota até, o autoproclamado poeta, o auto-intitulado filósofo. Não, porque nós filósofos, eu digo, bicho, tu tem uma graduação em filosofia. Qualquer professor universitário estudou muito mais filosofia que um estudante de graduação. Pelo menos se ele tiver doutorado, isso aí é quase certeza. A gente passa por parte da vida estudando filosofia. Né? É claro que a gente não vai ter competência específica muitas vezes, né, para isso, e há vários professores que vão passar por cima da filosofia, mas eu acredito que, assim, no grosso, o interesse dessa casta contemporânea por filosofia consegue superar, né, os limites de uma graduação. De qualquer modo, né, um título, uma autoridade vale porque ela é estabelecida pelos outros e não porque ela é autoproclamada. Ok? Daí a ideia do filósofo, da pessoa que tem a voz, do poeta, da pessoa que tem essa capacidade expressiva, tal, tal, tal. Finalmente, né, para concluir mesmo, vejam, eu estou fazendo cada vez mais rápido isso aqui para a gente ficar com o nosso... Enfim, o texto também era mais simples, na verdade. Né, finalmente a gente vai chegar aqui aos 2 textos. Eu coloquei o resuminho do Portela, né? A pergunta, no fundo, do auto texto, auto leitor, diz respeito, né, à forma como a gente pensa hoje a literatura, considerando as modificações das condições mediais, e o livro A Mão do Autor e a Mente do Escritor, de Roger Chartier, né, que pensa a autoria como prática produtiva de escrita. Eu coloquei aqui 2 casos
limítrofes, 3 na verdade, um deles é do próprio Chartier, é o Shakespeare. Né? Os nossos são Camões e Gregório de Matos. Camões e Gregório de Matos não deixaram textos chamados autógrafos. Auto, né, próprio, grafos, escrito. Então ele não deixou nenhum escrito da própria mão, nenhum nem outro. Tá? A gente não tem esses testemunhos, é isso que se diz em filologia. São apógrafos, né? São escritas de outros. Tá? E aí se gera o problema. A gente tem vários textos que são muito parecidos uns aos outros e que têm atribuições diversas. Quem é o autor do texto? Quem imitou? E o quanto a gente consegue diferenciar duas redações de um mesmo autor. Tá? Né? A gente conhece textos de Camões que têm redações realmente muito próximas, variando uma palavra ou outra. Inclusive, alguns editores de Camões corrigiram esses textos, né? Às vezes porque sentiu que faltava uma sílaba, então ele vai lá e coloca. Cadê o autor? Porque o autor morreu no instante em que o editor, né, pelo menos o conceito do autor como presença, né, o conceito romântico, morreu quando o editor foi lá e colocou uma sílaba. Mas o editor supôs o seguinte: o texto que eu tenho não é original, né? E, portanto, o autor não teria sido tão burro quanto a pessoa que escreveu o texto, que transcreveu. Né? Então deve ter outra coisa que eu posso fazer essa intervenção, porque eu acho que o autor teria dito isso. No entanto, se a gente mantiver forte essa ideia do autor, a gente vai olhar para os editores e vai dizer: eles adulteram os textos. Isso aqui é um texto falso, adulterado, não é o original camoniano. Ok? A mesma coisa acontece com Gregório de Matos, e o caso de Shakespeare, então, eu acho que deve ser o caso mais conhecido, né, de problemas com respeito à autenticidade, até por conta da controvérsia de atribuição de textos de Shakespeare a Francis Bacon. É isso? E finalmente a gente tem, fora esses dois casos, né, a história das práticas de edição, a tecnologia e como ela modifica, a gente tem outros fenômenos da cultura de massas. Eu coloquei 4 aqui. Tá? Primeiro, os best-sellers, eu fiz em qualquer ordem, né? Best-sellers em indústria. Tá? Quem é o autor do texto quando eu tenho equipe para produzir textos? Ou melhor, né, o que acontece a um texto, né, quando eu tenho essa equipe? Você pode dizer: o diretor da coisa é o autor. Tá, massa. Né? Como o roteiro. Né? Você tem a direção do roteiro e você tem a equipe de roteiristas ali para trocar ideias sobre como fazer uma bagaça que seja conveniente para todos. Depois a gente tem, né, a questão do consumo degradado do cânone. Eu me pergunto se o nosso conceito de autoria não se modifica quando eu tenho não simplesmente um conceito romântico que vai reler Camões, mas quando eu tenho formas de leitura de poesia que são degradadas. Né? Por exemplo, eu conheço um autor, um autor jovem, relativamente desconhecido, né, mas que estava organizando o livro dele, publicava as coisas que acontecem, fenômenos de hoje, né? Tem um blog e tal, e publica. E copiaram os textos desse autor, né, porque estava na internet, copiaram e colocaram, atribuíram, né, a um autor anônimo. Mas tudo saído do blog dele. Aí você diz: pô, como assim o cara que está na internet colocou um texto é um autor anônimo? Né? Porque a própria dinâmica da internet favorece esse tipo de degradação das nossas relações culturais. Tá? Mas esse tipo de consumo já existia na época, já existia no passado. Né? Muitas transcrições são atribuições falsas e, às vezes, as transcrições de poesia do século XVI e XVII não tem autor, não tem nome. Não tem nenhuma marcação lá. E tem várias discussões sobre subentendido. Será que tudo que estava depois desse nome que apareceu aqui é dele? Ou tudo até aqui era dele? Né? Ou será que somente esse era dele e acidentalmente apareceu aqui e o resto é de outros que não foram lembrados? Enfim, tem várias discussões a respeito das assinaturas. E depois tem a questão do autor como signo. Tá? Isso aqui já não pertence a um conceito de autoria da perspectiva da produção, mas da perspectiva do consumo.
né? O que é você ler o autor tal? Esse ler o autor tal conserva a unidade da produção, né? Ou simplesmente o lugar, o signo que esse autor representa, o signo que esse autor é uma espécie de linguagem do consumo cultural, né? Eu lembro desse caso, eu nunca esqueço, eu era muito adolescentezinho, eu estava sentado numa mesa de bar, tal, papapá, e eu tive a infelicidade de presenciar essa conversa sobre fulano que leu tantos livros de Nietzsche. Eu digo, puta merda, o que é que faz? Lê 5, 100, 0, tanto faz, é só um nome. Né? Mas o signo ele funciona porque ele assinala a suposta erudição, conhecimento, maturidade, bom gosto, sei lá que diabos, né? Dos leitores de Nietzsche. Né? E vocês vão reconhecer imediatamente que a gente olha para os leitores de Dostoiévski e diz: essas são pessoas muito cabeçudas, meu Deus. Vai ler uma Turma da Mônica, pô, vai ler, né? Vai ler Harry Potter, cara. Não, ele gosta das coisas ali complexas, uma experiência assim. Existe tudo isso, tá? Existe essa função signo. Não simplesmente do autor, mas da música, de tudo. De tudo. Tudo na sociedade de consumo se transforma, né, num signo para outra coisa, um elemento dentro da linguagem. Eu trouxe 3 questões, finalmente. Tá? A primeira, né, solicita que vocês perspectivem, né, esses conceitos que vão aparecendo no texto do Hansen, cânone, intertexto, evolução literária, história, portanto, né, a partir das mudanças da figura do autor. Segunda pergunta, tá? É uma pergunta sobre o nosso texto lido lá em Cândido. E eu pergunto lá no finalzinho, em que sentido é ainda possível, ou mesmo desejável, uma história literária sem um conceito forte de autoria? Vocês vão ver que essa pergunta vai ficar cada vez mais difícil, porque depois a gente vai ter de dar cabo da obra literária também. E depois do público e do estilo. E não vai sobrar nada nos estudos literários. Nada. Tá? Finalmente a gente tem a nossa terceira pergunta, tá? A pergunta é: de que modo o conceito de autor condiciona certas práticas poéticas, né, articulando estruturas textuais com propósitos comunicacionais? Os dois termos são diesel, estrutura, né, e comunicação. Tá? E aí eu digo, considere como motivação os textos nas páginas seguintes. Então, o primeiro pensa a mudança que a perspectiva hoje, tá, adotada hoje sobre o autor, né, como essa mudança também modifica esses outros conceitos, cânone, intertexto, evolução, como tudo isso produz também esses conceitos. A segunda pensa as implicações da mudança do autor para a elaboração de história literária. Quando vocês forem professores, né, de literatura, eu espero que vocês vão para a área de teoria, porque vocês podem discutir o que vocês quiserem, mas se vocês não forem, vocês vão dar aula de história da literatura. E aí é bom que vocês saibam balizar, né, esse espaço entre as nossas formas de perspectivar a literatura e a própria tradição discursiva. Portanto, essa pergunta é sobre isso. E a terceira diz: se existe uma ideia de autor aqui no ponto de origem, como é que essa ideia de autor influencia a própria produção dos textos? Tá? E eu dou exemplos para que vocês pensem. Cadê? Coloquei 2 poeminhas aqui. Ai flores do verde pino, se saberes novas do meu amigo. Ai Deus, e ué? É uma cantiga medieval de Dom Diniz, eu acho. E aí a gente tem também aqui um soneto de Pero de Andrade Caminha. Eu cantarei de amor tão novamente. Se vocês conhecem Petrarca, vocês conhecem também o texto. Eu coloquei um aviso aqui, né? Pensem, né, esses lugares do autor, textual, social, físico, pensem isso mesmo. O autor estava sentado quando ele escreveu esse texto pensando em ler em voz alta depois, esse texto era para ser cantado. Qual é o lugar da voz dele ali, da presença dele ali, tá? Social também, se ele pertencia a um determinado grupo que tem o direito de falar ou não tem o direito de falar. O que ele estava querendo ao falar, tá? E finalmente textual, porque é suposto que a voz, né, dentro de um texto represente o autor, né? Eu digo também, ao ler, tenha também em mente a multiplicidade de fenômenos de deslocamento de autoria. Quais são esses deslocamentos de autoria? Passei. Cliquei no negócio errado. Anonimato, ghostwriting, pseudonímia, heteronímia, a abreviatura para esconder o nome, empréstimo de nome,
tá? Até mesmo partilha, né, de um pseudônimo. Vários autores ali por trás de um. Não sei se vocês conhecem Timóteo Pinto, procurem na internet. Né? E finalmente coloquei outros textos e lá no final o nosso resuminho. Quando a gente olha para o nosso resuminho, a gente vê que a coisa é mais simples do que o Hansen estava propondo. A gente tem a antiguidade aqui, né? A gente tem a esfera pública burguesa, né? A gente tem aqui a sociedade de massas, e a sociedade de massas, cara, ela representa precisamente o momento em que a gente não tem uma unidade, né, a partir da qual construir os nossos conceitos. Isso a gente vai ver com respeito ao autor, vai ver com respeito a tudo. A sociedade de massas representa o fim da ideia da sociedade. É um paradoxo falar em sociedade de massas, porque a sociedade é uma associação. Eu sou sócio, eu sou membro. Tudo que é socializado passa a pertencer aos sócios. Mas a massa não. A massa não tem um fim, não tem uma partilha. Tudo se expande indefinidamente. Né? E com isso também os conceitos veiculados no espaço social. A gente tem uma sociedade, mas a gente não tem um povo, um conjunto orgânico. Né? E no fundo, as massas sempre existiram e a ideia de uma sociedade orgânica foi uma ideologia, né? Parte da ideologia burguesa na forma como ela se opõe ao elitismo da aristocracia. Então, a elite burguesa produz um contraconceito para a aristocracia, que é o de sociedade. Na verdade, o conceito a rigor de sociedade é um conceito aristocrático. Né? Fazer parte da boa sociedade é gozar da boa opinião dos membros. Tá? O burguês não, ele entra com dinheiro e aí ele passa a ser bem visto. Né? De qualquer modo, eu quero retomar isso aqui. Né? Não é difícil entender já essas modificações no conceito de autor. Vocês só precisam fazer os recortes aqui. Tá? E tentar ultrapassar um pouco, né, a complexidade com que certos pensamentos são expostos. Ok, gente? Espero que vocês leiam os textos. Fica como sugestão para que vocês discutam isso nos trabalhos, para que vocês coloquem, se querem fazer um relatório de leitura apontando a nossa discussão aqui e um dos textos que aparecem aqui, podem fazer, tá? É isso, muito obrigado e até a próxima aula, tá? Que vai ser presencial. Falou!